canal Um Café com Kardec. Como muitos sabem, semanalmente estamos divulgando vídeos aqui no nosso canal, levando conteúdo da doutrina espírita sobre a ótica de Allan Kardec. Para quem não conhece o nosso canal, acesse os vídeos anteriores, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e curtam. Aproveitem todos esses conteúdos, levando aí breves assuntos e estudos de diversos temas, esclarecendo muito sobre a ótica espírita, alguns assuntos às vezes de uma compreensão não muito fácil, né? Então nós tentamos de uma maneira muito simples levar esse conhecimento a todos. Hoje, dando sequência a esses vídeos, a esse estudo, vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, no qual o tema é A Fé que Transporta Montanhas. Eu quero falar especificadamente sobre a fé raciocinada, mas para isso, João, eu gostaria também que você falasse um pouco para nós sobre a fé cega, para que depois eu possa falar sobre a fé raciocinada e junto com você a gente fazer então uma comparação sobre a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é o tipo de fé do qual nós vivenciamos durante muito tempo na história da humanidade e no pensamento aí das religiões. Isso por quê? Porque a fé cega é exatamente aquela fé que é baseada em dogmas específicos, onde cada religião traz a sua, ou traz os seus dogmas, e do qual o indivíduo precisa simplesmente acreditar naquilo. Ele não é encorajado a exercer um entendimento e a descobrir por que aquele princípio ou aquele dogma que é colocado a ele é daquela maneira. Então, a ideia que se faz é creia, porque isso é um mistério de Deus. Então, o exercício de entendimento, de verificação, muitas vezes ele não acontece nesse sentido. Então, a fé cega é aquela que aceita sem nenhum tipo de verificação. E a fé cega é algo que na história da humanidade já causou muitos prejuízos também. Basta nós pensarmos aí nas guerras santas, basta nós pensarmos na Inquisição, que durante a Idade Média fez as suas vítimas, matou, torturou milhares de pessoas, nas brigas familiares que ocorrem exatamente por, às vezes, aqueles integrantes da família serem de religiões distintas e cada um querer impor a sua verdade, impor a sua fé, porque a fé cega ela é imposta também, ela não é uma fé construída, ela é uma fé imposta. Então, o Espiritismo, como você vai esclarecer melhor para todos nós, ele vai exatamente de maneira oposta à fé cega. Ele vai de uma forma totalmente contrária a esse entendimento de que nós temos que acreditar sem verificar e mesmo que não entendamos, temos que acreditar. E a fé cega ela é totalmente oposta, João, da fé raciocinada. Quando nós pegamos as obras fundamentais de Allan Kardec, toda a estrutura que ele nos mostra, que ele traz todos os conteúdos, ele sempre trabalhou através dos fatos e das lógicas. Kardec nunca escreveu nada, ou ele nunca colaborou com uma ideia na qual ele não tinha certeza daquilo. Então ele sempre foi muito rígido, muito firme na razão. E o Espiritismo é ciência o tempo todo. Já o conceito religioso que nós temos do Espiritismo, nós não podemos entender que Espiritismo é religião justamente porque nós não temos dogmas dentro do Espiritismo. O Espiritismo ele é religião no sentido filosófico, mas não no sentido dogmático. E essa fé cega que você colocou para nós, ela é muito ligada a dogmas. Extremamente ligada aos dogmas. Já o Espiritismo não traz esses dogmas dentro do conceito espírita, até mesmo porque nós não entendemos o Espiritismo como religião. Espiritismo é ciência e filosofia com consequências morais. E quando nós entendemos então essa fé raciocinada, nós precisamos entender para crer. Ou seja, tudo que nos é apresentado precisa ser esclarecido com uma razão, com fundamento, com uma certeza. E Kardec nos coloca isso o tempo todo.
diante de tudo que nos é apresentado. Então, dentro do Espiritismo, tudo tem que ser questionado, tudo tem que ser muito esclarecido. E nós temos que ter sim a certeza da fonte, daquilo que nos é colocado, proposto, para que a gente não caia em contradição, ou até mesmo que a gente não caia numa fé cega de acreditar naquilo que nós não sabemos a procedência. Como nós já dizemos em outros vídeos, nós somos influenciados o tempo todo, não é mesmo? Então nós não sabemos a influência na qual está ao nosso redor ditando certas coisas. Kardec, o tempo todo, ele questionou todos os espíritos de todas as ordens possíveis. Então o tempo todo Kardec trabalhou a razão. E dentro do conceito espírita tem uma frase muito conhecida de nós espíritas, que é: fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Kardec deixou essa frase que nos mostra a questão da razão e da responsabilidade que nós temos de, diante de tudo que nos é proposto, buscar a lógica dos fatos. E o Espiritismo, ele chega, né, como o Espiritismo moderno, ou seja, interpretando os fatos espíritas que o próprio Kardec nos diz que ocorreram em todas as épocas da humanidade, né, em todas as culturas. Se a gente for observar, existem evidências de manifestações até então compreendidas como sobrenaturais, né, mas que trazem em si muitos princípios que o Espiritismo vai desenvolver. Só que a diferença vai ser exatamente que o Espiritismo, ele desenvolve esses princípios com uma visão, uma interpretação racional, Exatamente. né, e não exatamente com a fé cega que se utilizava até então. Nós chegamos num tal ponto de evolução do pensamento humano em que a gente não consegue mais aceitar as coisas de maneira imposta. Isso. Então, é preciso que nós entendamos o que estão nos dizendo para então aceitar aquilo, que é exatamente isso que é a fé raciocinada. E o próprio desenvolvimento do Espiritismo nos mostra como fazer isso, né? Na qual Kardec ele não se satisfazia em ver apenas uma mensagem, uma manifestação que trazia aquele conteúdo. Sim. Ele sempre procurava entender aqueles conceitos que eram desenvolvidos, às vezes, numa mensagem mediúnica, por diferentes médiuns de diferentes lugares que não tinham contato, que não se conheciam, para verificar que aquilo sim era um princípio universal e que havia ali então uma verdade, né? E hoje nós verificamos que alguns espíritas parece que não conhecem isso. Quando se satisfazem com mensagens de conteúdo duvidoso, de conteúdo fantástico, sem nenhum tipo de lógica e bom senso, né, nas mensagens, nos livros que trazem, e se contentam e acreditam que aquilo é verdade absoluta. Inclusive caem em contradição porque acreditam em mensagens de formas isoladas, né, e que caem em contradição uma com a outra. Né? Então, observar o desenvolvimento do Espiritismo, do pensamento espírita, e como Kardec nos direciona para o entendimento dos fatos espíritas é extremamente importante para a gente conseguir entender o que realmente é essa fé raciocinada que Kardec nos propõe. Muito bom. A falta do estudo voltado sobre as obras de Allan Kardec parece que colocou alguns espíritas a acreditarem como verdade absoluta em algumas coisas que não condizem, não fazem sentido com as obras de Allan Kardec. Chegam até a confrontar as ideias com as ideias de Allan Kardec, o que para nós acaba sendo assim, digamos, um agravante, né? Porque vai contra as obras estabelecidas, desenvolvidas e deixadas por Allan Kardec. Porque leva em conta a opinião pessoal de um espírito e a vivência de apenas um espírito, né? E o Espiritismo, ele se dá exatamente na compreensão do controle universal do ensino dos espíritos, quando ele leva em consideração não só uma
uma opinião, ele leva em consideração a mensagem trazida por diferentes espíritos e por diferentes médiuns. E de vários lugares, né? Isso que é o mais interessante. Bom, diante desse estudo, desse pequeno momento de reflexão, para quem não conhece o Evangelho segundo o Espírito, o Espiritismo, vale muito a pena conhecer, vale muito a pena estudar o capítulo 19 para conhecer tudo isso que ele fala sobre a fé raciocinada, sobre a fé cega. Tem muito conteúdo no qual todos nós precisamos ler e reler diariamente para que a gente possa então mudar as direções da nossa vida, do nosso comportamento e desenvolver melhor a nossa moral. Então fica um grande abraço a todos os nossos queridos amigos e até um próximo vídeo.